Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Matheus Pereira e que história é essa de que ele não vem mais para o Cruzeiro, né, por conta de questões financeiras, de que ele não teria aceitado uma redução salarial, que assim, para ele fechar com o Cruzeiro teria que ter uma diferença bem grande nos seus vencimentos, que eu quero trazer aqui os detalhes que temos até aqui, né, e algumas atualizações importantes. E assim, se o Cruzeiro não conseguir avançar nessa história com o Matheus Pereira, quais são os outros nomes especulados até aqui, que eu quero falar agora sobre o Shailon, né, com algumas atualizações do meio-campista do Atlético Goianiense e também do Luciano Vietto, outro nome que já estava no Al Hilal e que poderia ser uma alternativa, mas os dois, um não seria o nível que a torcida esperava e, no caso do Vietto, um pouco complicado, que eu quero trazer aqui os detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos até o final do próximo mês. Está um pouco distante, mas quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante a chegar aqui a essa meta no YouTube, beleza? E tem também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, tá aparecendo aqui na tela, onde por lá temos nosso canal reserva, né? Postamos os trechos mais curtos aqui dos vídeos, esse vídeo aqui com 12 minutos, lá as partes mais importantes com 3, 2, então tá aqui no card ou se não no link na descrição. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui também para vocês da Zapay, aplicativo gratuito que você pode consultar se tem algum débito em aberto do seu automóvel, seja carro, moto, consultando a placa para você ver se você tem algum IPVA, multas, licenciamentos atrasados e que você pode pagar, né, lá pelo aplicativo da Zapay. ZAPAY, onde você baixa o aplicativo, confere a placa do seu automóvel e se você tiver algum débito em aberto, você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito e você utilizando o meu cupom Cruzeiro25, você vai ter 25% de desconto nas suas taxas, no caso desse parcelamento. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição do Zapay, clica lá, confira a placa do seu veículo, disponível para todo o Brasil. Bom, então eu quero começar falando sobre o Matheus Pereira, onde de acordo com o portal aí, Central do Cruzeiro, o Matheus Pereira dificilmente irá abrir mão dos seus valores que recebe na Arábia Saudita e a vinda para o Cruzeiro, né, está cada vez mais distante. A notícia é que assim, pelas últimas informações que tivemos, não era de se esperar algo nesse sentido, mas pela demora que tem sido esse processo, não era de surpreender ninguém, né, que se falasse, nosso Matheus Pereira não vai vir mais, até porque essa história, se tivesse avançada, ela surge muito antes do Arthur Gomes, né? E o Arthur Gomes já foi anunciado, já deve jogar na próxima rodada pelo Cruzeiro. Então, esse caso do Matheus Pereira não tem sido fácil, porque a questão financeira pega um pouco, porque ele ganha lá na Arábia Saudita, de acordo com as fontes, seria 2 milhões de reais por mês, e o Cruzeiro estaria disposto a pagar 1 milhão e 100 mil, e que é uma diferença aí de 900 mil, que é ainda maior, porque esses 1 milhão e 100 mil possivelmente com impostos, né, e tudo mais. Já os 2 milhões lá na Arábia Saudita é livre de impostos, então seria um empréstimo, de acordo aí com as atualizações que tivemos. O Al Hilal haveria concordado em emprestá-lo por 18 meses, ou seja, até dezembro de 2024, mas em compensação, né, o clube árabe não iria pagar nada do seu salário nesse período. E aí agora faltava o acordo entre Cruzeiro e o Matheus Pereira, que na teoria era para ser o mais fácil, né? Se você torce para um clube, já demonstrou interesse de jogar, por que já não acertaram antes essa questão financeira, quanto que cada um ia pagar, para depois ter esse avanço com o Al Hilal? Com certeza, deve ter tido algo nesse sentido, mas se aparece um outro time disposto a pagar um valor mais alto e o Cruzeiro com esses 1 milhão e 100, pode ser um dos impeditivos, que é uma pena, né? Porque eu acho que se chegasse, seria um cara para mudar completamente o patamar do Cruzeiro e que depois dessa notícia, né, fica com o pé atrás se vai ter ou não alguma atualização. Qualquer coisa eu trago também aqui para vocês. Mas, inclusive, de acordo com o portal Rinha Celeste, que eu trouxe ontem aqui para vocês, o Matheus Pereira teria boa parte dos seus salários pagos pelo Pedro Lourenço, que gostaria muito da contratação do jogador. Cerca de 70% do seu salário, de acordo aí com o portal, mais de 780 mil reais aproximadamente, seriam pagos pelo Pedro Lourenço, tá? Então, o dono e investidor patrocinador do Cruzeiro estaria disposto a fazer essa contratação para o clube. Até muita gente falou, né, que o Matheus Pereira, nas últimas horas, começou a seguir o Arthur Gomes, que poderia ter uma relação, que aí fica um negócio meio que de achismo, né? Tem hora que surge uma notícia de que ele não vem mais, não é completamente descartado que ele não vai vir, mas está um pouco mais complicado. Aí depois aparece ele seguindo o Arthur Gomes, que foi anunciado pelo Cruzeiro, que realmente antes ele não seguiu o jogador. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha que vai dar nessa história. Que cada hora surge um capítulo diferente, mas vamos esperar. Se tiver mais atualizações, por hoje eu acho que eu não devo trazer mais vídeos sobre o Matheus Pereira, mas amanhã ali na terça-feira eu já trago algumas atualizações complementares em relação a essa
que eu trouxe aqui para vocês. E quero falar agora então sobre dois nomes, o Vieto, excelente, que na minha opinião seria o mesmo nível do Matheus Pereira para chegar no Cruzeiro. Bom, hoje assim, o Vieto, que também jogava lá no Al Hilal, até chegou a jogar junto com o Matheus Pereira, foi um dos outros alvos especulados no Cruzeiro, que eu já trouxe essa informação na última sexta-feira, né? De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o Cruzeiro inclusive apresentou uma proposta formal para o atleta, que é uma situação um pouco mais fácil com a do Matheus Pereira, porque o atleta está livre do mercado e esse valor que o Cruzeiro estaria disposto a pagar, de 1.100.000, seria basicamente a pedida financeira dele. Só que, como não é mil maravilhas, o Vieto vai dar prioridade para o futebol europeu. Ou seja, se aparecer alguns times da Europa interessados na sua contratação, o Vieto deve retornar lá para o futebol europeu, que ele já teve boas passagens, principalmente na Espanha, né? E por ele ter dupla nacionalidade, argentino e italiano, acaba que o camisa 10 não ocupa vaga de estrangeiro, né? Então acho que se ele quiser, ele arruma qualquer time ali da primeira divisão de um futebol espanhol, de um futebol italiano, alguns times menores, com certeza arruma, mas que apesar do interesse do Cruzeiro, teve especulações do São Paulo, do Santos, Internacional, ele tem dado prioridade para as equipes do futebol europeu. Então assim, tem essa questão que acaba dificultando um pouco. Lembrando que o Vieto não teve seu contrato renovado com o Al Hilal, muito por conta do time fazer uma reformulação muito grande e trazer várias estrelas, né? Porque é um atleta que vinha bem, inclusive um meia de 29 anos, pode atuar de meia, até pelo lado esquerdo também, fez a melhor temporada dele com a camisa do Al Hilal, nessa última temporada, 29 partidas, 8 gols e 2 assistências. Ano passado, contando o empréstimo que ele teve para uma outra equipe, o Al-Shabaab, junto com o Al Hilal, foram no total 24 jogos, 5 gols e 3 assistências. Se destacou também lá no Sporting de Portugal, na temporada 19-20, onde foram naquelas uma temporada e meia, né? 40 jogos, 9 gols e 7 assistências. Excelente desempenho que fez ele ser comprado lá pelo Al Hilal e jogou essas 3 últimas temporadas no futebol árabe. Ele surge na base do Estudiantes, passa também pelo Racing, joga lá no Atlético de Madrid, tá? Ele joga até muitos jogos, mais de 50, vestindo a camisa do Atlético de Madrid. Pelo Vila Real também jogou bastante. Destaque para a primeira temporada dele do futebol europeu, 2014-15. Ele sai do Racing e vai lá para o Vila Real. Ele marca 20 gols em 48 jogos. É inacreditável. Era basicamente o novo Messi, né? Quando surge, mas que depois disso, depois daquela temporada, só foi ter boas atuações mesmo no Sporting, uma curta passagem no Valência, outra ali pelo Fulham, mas nada demais. Mas com certeza é um atleta muito diferenciado se chegasse aqui no futebol brasileiro e que, em relação aos moldes que o Cruzeiro ofereceu para o Matheus Pereira, se o Vieto estiver disposto a voltar para o futebol sul-americano e o Cruzeiro apresentar uma proposta, com certeza poderia ter um avanço, tá? Bom, e para terminar, quero falar agora então sobre o Shailon, jogador que assim, o presidente do Atlético Goianiense já confirmou que tem conversas com o Cruzeiro. Mais tarde eu devo trazer algumas atualizações sobre isso para vocês, e que assim, o Atlético teria interesse na ida do Pedro Castro para o clube, né, em troca da liberação do Shailon. Não sei se teria uma compensação financeira ou não, porque assim, tem algumas questões que têm que ser resolvidas, porque se eu não estiver enganado, o Pedro Castro tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e claramente está fora dos planos, né? Foi emprestado por último lá no Diba, né, lá dos Emirados Árabes, foi bem pelo clube, mesmo sendo rebaixado, e que não tem a expectativa de ser aproveitado. Já o Shailon tem contrato mais curto, até dezembro desse ano, e que o Atlético, ao invés de pedir uma compensação financeira, poderia estar pedindo pelo Castro somente como uma moeda de troca, né? Sem ter que envolver valores, porque o Shailon não é um jogador que seria barato, né? 1 milhão, 2 milhões, tudo bem. Se tivesse, igual ele está em fim de contrato, pode até ser, mas como o Pedro Castro não teria espaço e poderia, na minha opinião, ser uma boa alternativa para o Atlético na Série B, poderia ser bom para ambas as partes a chegada do meio-campista, que nessa temporada tem 32 jogos, 6 gols e 8 assistências. Ano passado também mais 12 gols em 55 partidas, além de 4 passes. Aquele mesmo, né, com passagens pelo São Paulo, onde ele é revelado, jogou também pelo Goiás, pelo Bahia, e que mesmo quando na semana passada que surge essa informação, já tinha, igual o Samuel Venâncio havia informado, né, que a chegada do Shailon não significaria, por exemplo, que o Matheus Pereira não viria mais. Então, pode-se dizer que o Cruzeiro, mesmo buscando o Shailon, deve ficar de olho em alguma outra opção no mercado para uma grande contratação, igual o Matheus Pereira, um Vieto da vida, porque o Cruzeiro já estava de olho no Shailon, mesmo quando tinha conversas com o Matheus Pereira. Então, pode ser que chegue 2 reforços para essa função, até porque o Matheus não joga só como meia, né?
poderia ser também um ponta esquerda, e nem quer dizer que a negociação dele está encerrada, que ele não vai vir mais, mas que nesse momento está um pouco mais complicado do que era de se imaginar há uma semana e meia atrás. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desses jogadores, se fosse para escolher um desses, né? Se fosse para escolher um dos melhores, se fosse colocar o Vieto e o Matheus Pereira, qual que você escolheria? Além também do Shailon, né? Que, igual eu falei, não significa que se o Shailon chegar, nenhum outro meio-campista vai chegar mais, porque justamente os jogadores que o Cruzeiro tem demonstrado interesse não atua só como meio-campista, e sim pode atuar em algumas outras áreas do ataque. Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal. Vou deixar o link da Zapay para você consultar a placa do seu automóvel aqui embaixo na descrição, e outras sugestões de vídeos já trouxe aqui na tela, aparecendo algumas atualizações, inclusive do Matheus Pereira, do Vieto, que eu trouxe aqui recentemente. Valeu, galera!